Nesse vídeo eu quero te mostrar uma lista com as melhores ações da Bolsa de Valores e com os melhores fundos imobiliários para você investir, separado por setores, com o nome e código de cada um deles para facilitar. Eu sei que principalmente quem está no começo e não tem muito tempo para ficar estudando, encontrar e filtrar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários pode ser um pouco complexo. Então eu quero mostrar para vocês bem passo a passo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e vamos direto para a telinha aqui para eu mostrar para vocês como conseguir essa lista. Eu tô dentro aqui do Fundamentei, um dos 3 sites que eu vou mostrar aqui para vocês que vai ajudar muito. Então, o Fundamentei, você vai precisar se cadastrar ou fazer o login. Quando você se cadastra, tem vários benefícios e tudo mais, só que simplesmente você pode ter a versão gratuita e a versão paga. Eu particularmente uso a versão gratuita e para mim funciona bem. Aqui dentro do Fundamentei a gente tem as opções, ó, você consegue encontrar ações, fundos imobiliários, estoques, que são as ações americanas, e os REITs, tá? Então você consegue analisar cada um deles por aqui. Se eu quiser ver só ações, eu posso clicar aqui. Vai aparecer a lista aqui do que faz cada uma dessas ações aqui. Por exemplo, a Petrobras atua na produção, no refino, comercialização, transporte, gás natural, energia elétrica. Então vai falar tudo aqui baseado nessa empresa. Aqui a gente tem também, quando você entra, aparece o código certinho. Por exemplo, vamos entrar aqui, Banco Itaú. Aqui dentro vai aparecer os códigos, ó, ITUB 3 e ITUB 4, e vai falar a principal informação dessa empresa, ó, presente em 18 países com foco em atividades de banco comercial. E aqui vai ter a nota, vai ter quem são os principais sócios majoritários, que é uma coisa que eu sempre mostro para vocês para saber se a empresa é estatal ou não, e mais algumas informações aqui sobre a empresa. Mas voltando aqui para a primeira tela, o que a gente pode fazer? Ó, clicando aqui em ações, a gente pode separar, tá, por ativo, o que a gente quer, e a gente pode separar também por setor. Então, ó, são 79 setores aqui, de maneira geral, dentro das ações, e eu posso escolher, eu quero só o setor de siderurgia, eu quero só o setor de seguros, ou eu quero só o setor de bancos. Então, se eu clicar aqui, ó, bancos, vão aparecer aqui, ó, só empresas com bancos, falando aqui quais são essas empresas, quais os códigos, o que elas fazem, e você pode fazer esse filtro aqui para facilitar na tua análise. Digamos que você queira saber dos fundos imobiliários, você vai fazer a mesma coisa, vai clicar aqui em fundos imobiliários, e aí já tem até aqui, ó, filtre por FIAGROS. Quem me pergunta muito sobre, Mari, como que eu faço para encontrar os FIAGROS? Quais são os principais FIAGROS que tem? Aqui já tem essa questão. Então já tem aqui o público-alvo, porque tem fundos imobiliários que são específicos para investidores qualificados. Então você coloca aqui investidores em geral, você pode colocar tipo de gestão, segmento, que seria aqui basicamente os setores. Então, eu quero de lajes corporativas, que são os de escritórios. Eu quero de logística. Então, eu vou clicar aqui e vai ser ordenado e vai aparecer aqui só os fundos imobiliários do setor de logística. Um outro site que eu já mostrei muito aqui para vocês é o Status Invest. Então, com ele, a gente consegue ter uma lista também um pouquinho diferente. Eu já tô aqui dentro do site, inclusive vou deixar todos eles na descrição para vocês, tá? Mas eu tô aqui dentro do site. Digamos que eu quero pegar aqui as principais ações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em ações, tá? Busca avançada, e eu posso vir aqui em simplesmente buscar. Vai aparecer a lista com todas as ações da Bolsa de Valores, tá? E aí eu posso separar aqui por código, eu posso separar aqui, colocar numa lista do maior para o menor com relação a preço, com relação a dividend yield, tem gente que gosta sempre de olhar isso daqui. Então, você pode fazer essa separação. E aí, como são mais de 500 empresas e todas elas aqui têm vários códigos, é um pouquinho chato para você fazer essa análise com todas essas ações aqui. Então, o que seria mais interessante? A gente fazer um filtro. Como você pode fazer? Você pode fazer o download aqui, fazendo isso manual, ou você pode vir aqui em separar por setores. E aí, só uma coisa interessante, por que existem vários códigos? Mari, eu tô no começo, não sei por que tem o código com o final 3 e o final 4, 11, são vários códigos. Por que existe isso? Eu vou deixar um vídeo no final
para vocês assistirem depois explicando exatamente o que funciona cada uma delas, tá? Mas, se eu quiser separar, por exemplo, digamos que eu coloco aqui, ó, consumo cíclico. Mário, o que é consumo cíclico? É que eu vou consumir em ciclos, não vai ser algo constante ali. Tem o cíclico e o não cíclico. Então, eu tenho aqui lazer, comércio, utilidade doméstica. Então, eu posso separar isso aqui por setores. Ó, por exemplo, utilidade pública. O que é utilidade pública? É que todo mundo precisa. Energia, gás, saneamento. Então, se eu clicar aqui em energia e vir em buscar, vai aparecer a lista com as principais ações desse setor. Eu posso vir aqui e separar elas por código, tudo bonitinho, e vir aqui em download. Quando você faz o download e abre o arquivo, ele vai ficar aparecendo mais ou menos assim, ó, vai separado por código, por empresa, tudo bonitinho, e aí tem aqui os dados, ó, o preço sobre o lucro, a margem líquida, a dívida líquida daquela empresa. Mari, é coisa demais, eu não quero mexer com isso daqui, eu quero uma lista resumida. Você pode vir aqui em configurações e tirar, eu quero só o ticket, que é o código da empresa, quero saber o preço e quero saber aqui o dividendo de cada um delas. E eu quero saber também, sei lá, uma margem líquida aqui, se tá sempre positiva, que é quando está tendo lucro, ou se está sempre negativo, porque está tendo prejuízo. E eu quero saber a dívida sobre o patrimônio. Se tiver 3 vezes acima disso, eu não quero. Então, você vai fazendo esse filtro e aí você pode desmarcar, por exemplo, todas as outras coisas aqui. Você já vai ter uma lista mais enxuta para você fazer esse filtro. Mari, tá complicado para mim ainda. O que você pode fazer? Você colocou aqui, dividiu por setores, dividiu por subsetores aqui, que no caso de energia elétrica, né? E aí você tá vendo esses quadrinhos aqui embaixo? Você pode dividir e colocar direto qual que é o limite que você aceita. Por exemplo, eu não aceito uma empresa ter uma margem líquida, tá? Menor do que 10%, a não ser que ela esteja investindo muito ali, mas 10% é o meu limite. Então eu vou colocar aqui valor mínimo 10 e o valor máximo ela pode ter uma margem aí de quanto ela quiser. Então, vou colocar mais uns zeros aqui. Eu não aceito que a dívida seja acima de 3 vezes e meia. Então, vou colocar aqui 3 vezes e meia. Eu não aceito que a liquidez média diária seja menos que 300 mil, que é aquilo que eu falei para vocês. Se não tem liquidez, falei em outros vídeos, né? Mas tudo bem. Se não tem liquidez, na hora de você comprar e vender, pode ser um pouco mais complicado. Então, tem que ter liquidez e aí você vai e coloca aqui qual que é o limite mínimo que você aceita. Depois que você colocou isso daqui, você pode vir em buscar. Vai aparecer muito menos empresas. Você pode separar aqui, ó. Antes tinha 5 páginas aqui, agora tem 2. Então você já separou, você já fez esse filtro e aí você vai e consegue fazer suas análises muito mais rápido. Mari, é a mesma coisa para os fundos imobiliários? É a mesma coisa. Você vem aqui em buscas avançadas e vai separar. Eu quero uma lista com todos os fundos imobiliários. É só você clicar aqui em buscar. Eu quero por setor. Você vem e coloca aqui. Digamos que você quer o setor, sei lá, de papel. Você vem aqui, papel, buscar. Ou se não, você quer os fundos de papéis mais em conta. Então, você aceita que o PVP esteja no máximo de 1. Então, você vai e coloca esse filtro aqui. Você aceita que o fundo tenha de patrimônio aí no mínimo 300 mil ou 300 milhões que seja. Então, você vem, coloca esse número aqui e vai em buscar. Vai aparecer uma lista com todos os fundos imobiliários que atendem esse critério. E aí, o terceiro site que a gente vai olhar aqui, que eu até gosto quando o assunto é fundos imobiliários, eu prefiro esse daqui, é o Funder Explorer. E aí, o que a gente vai fazer para conseguir encontrar uma lista de fundos imobiliários também separados por setores? É muito parecido com o site do Status Invest, tá? A gente vai vir aqui em ferramentas, ranking dos FIIs, aí muita gente vai nessa lista de FIIs, só que vai encontrar uma lista que não vai conseguir fazer a divisão dos setores. Então, a gente vem aqui em ranking e aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. Já vai aparecer aqui todos os fundos imobiliários que existem, tá? Mas a gente vai fazer agora um filtro para facilitar aí na hora de analisar um fundo imobiliário, na hora de analisar aí os FIIs. A gente vem aqui em setores e aí a gente pode escolher um setor aqui. Aqui estão todos marcados. Então vamos colocar aqui, por exemplo, os fundos de lajes corporativas, que são os de escritórios.
Aí a gente clica aqui fora, já vai aparecer aqui todos os fundos de lajes corporativos. Aí digamos que você quer filtrar um pouco mais. Então, por exemplo, se fosse eu aqui, o que eu iria fazer? Dar uma olhadinha aqui no preço atual, só por uma questão de curiosidade mesmo, olhar o dividendo dos últimos 12 meses, aqui acumulado dos últimos 12 meses, iria colocar aqui o patrimônio líquido, porque quem me acompanha sabe que eu não gosto de investir em fundos imobiliários que tenham menos de 300 milhões de patrimônio, e também colocaria aqui o preço sobre valor patrimonial para saber se está no preço justo ou abaixo ou acima, e também na vacância e quantidade de ativos. Por quê? Porque eu não gosto de investir em fundos imobiliários que tenham menos de 5 ativos. Mari, é um bom fundo imobiliário, tem só 4. Não invisto. Por quê? Porque é muita concentração em poucos imóveis e isso pode dar muito problema no futuro. Então, tem menos de 5 ativos, para mim não serve. E o que eu vou fazer? Como a minha prioridade aqui nesse primeiro momento é selecionar o principal aqui pela quantidade, eu clico aqui em cima, ó, vai ordenar ou do maior para o menor ou do menor para o maior. Então eu já vejo aqui, ó, que apenas os que têm mais de 5 ativos são esses daqui, ó. São esses 6 primeiros. E aí o que eu vou fazer? Vou analisar todos os outros e perder meu tempo? Não. Eu já sei que se eu quiser olhar esses fundos imobiliários, esses 6 primeiros aqui é o que eu vou estudar. Então, te ajuda a eliminar muito tempo aí na hora que você estiver fazendo suas análises de fundos imobiliários, do que você tem que olhar ali para investir em cada um deles, te ajuda a filtrar quais são os melhores e ter uma lista separada por setores e códigos, que aqui você já sabe, ó, quais os códigos que você está analisando. Cada um desse daqui representa um fundo imobiliário. Quando a gente vem em ações aqui no Status Invest, é igual eu falei para vocês, margem líquida, eu aceito aquele limite dos 10% lá. Por quê? A cada 100 reais, para mim, na minha visão, tem que sobrar pelo menos 10 para que a empresa consiga comprar novos produtos e fazer alguma coisa e investir nela mesma. Depois que ela paga imposto, funcionário, tudo ali, tem que sobrar a cada 100 pelo menos 10. Essa é a minha visão. Você pode ter uma visão diferente e colocar um outro número aqui. Então, eu sempre coloco aqui margem mínima de 10. Dívida. Se ela tem 3 vezes o patrimônio dela de dívida, talvez ela possa ter problema lá no futuro. Então, o máximo que eu aceito são essas 3 vezes de dívida aí. Então, você pode criar critérios para facilitar na hora das suas análises e ter uma lista de fundos imobiliários e uma lista de ações, das melhores ações dos melhores fundos imobiliários, para você não perder tempo. Beleza, Mari, entendi, mas eu ainda não sei analisar direito um fundo imobiliário, eu não sei analisar direito uma ação. Como que eu faço para analisar uma ação, um fundo imobiliário na prática? Eu vou deixar vídeo no final para vocês, tá? Explicando como analisar certinho cada um desses ativos. Ah, eu quero analisar só o fundo de logística. Tem análise aqui no canal só de fundo de logística, tem análise de ações só do setor de saneamento, por exemplo, então eu vou deixar no final para vocês umas playlists. E se você não sabe a diferença dos códigos das ações, que tem ação com final 3, 4, 11, com aquele F no final, eu vou deixar também para facilitar aí e ajudar vocês. Agora, eu quero a opinião pessoal de vocês. Vocês já sabiam dessas formas de filtrar aí para encontrar essas ações, esses fundos imobiliários? Ou isso é novidade para vocês? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu quero saber se vocês querem que eu traga vídeos assim também, ensinando alguns macetes. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal, hein? Tchau!